males, o menor, terminou agora há pouco com um empate em 0 a 0, Vasco e Atlético Paranaense, ou Atlético Paranaense e Vasco jogando lá na Arena da Baixada, né? Um resultado que não é tão legal, mas também não é tão ruim como se fosse uma derrota, ou se fosse uma derrota para o Atlético Paranaense. Eu vou tentar explicar por quê nesse vídeo. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like e se inscreve no canal Vascaíno Cerrado. Bom, Vasco encarando o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, cheio de jogadores pendurados, né? Entrou com uma formação diferente, 3 zagueiros, ele colocou o Léo junto com o Maico e o Medel, né? Manteve os laterais, acho que para tentar fazer uma linha de 5, segurar o Atlético Paranaense. Os laterais eram o Paulo Henrique e o Piton. No meio de campo, ele tira o Praxedes. Daqui a pouco eu vou falar do horroroso Praxedes no segundo tempo, né, que teve interferência direta em algumas situações no jogo. Ele entra com o Zé Gabriel, Paulinho, que não tá bem o Paulinho. A verdade é essa, não sei se ele tá com alguma lesão, alguma coisa, mas não é o Paulinho de quando chegou e os primeiros jogos no Vasco. Não sei se agora estão marcando o Paulinho, se agora ele não está tendo muito espaço, mas não é o mesmo Paulinho. Aí entrou com o Zé Gabriel, Paulinho e o Marlon Gomes. Marlon Gomes no meio de campo com o Payet no banco, no ataque, o Peck e o Verratti. A proposta do Ramon Dias era sim fechar a casinha para explorar os contra-ataques. O próprio Peck fala isso quando sai no intervalo, dizendo que sabia que ia sobrar uma bola para ele ou outra, só que ele teve dificuldade de conduzir a bola por causa do gramado sintético. Teve uma chance que ele quase saiu na cara do gol. O Canóbio lá salvou no último segundo com um bote ali que ia ser gol do Vasco. Essa é a realidade, ia ser gol do Vasco. E aí o Peck não conseguiu chegar, ou ia ser gol ou ia ser pênalti. E o Verratti também é outro que, se eu falei do Paulinho que nos primeiros jogos arrebentou, o Verratti, bola na cabeça dele, bola pro Pirata, era gol, não está sendo desse jeito. Ele teve 2 chances claras e encabeçadas no primeiro tempo e não colocou a bola para dentro. Então o Vasco sai com um 0 a 0 que para alguns torcedores acharam ruim, que ficam questionando que o Vasco não tem meio de campo, o time tem chance. É impossível você jogar contra um Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né, e sair de um jogo sem eles terem uma chance de gol. É impossível isso acontecer. O próprio Vasco, que é um time limitado, teve 3 chances claras de gol. 2, como eu falei, com o Verratti e uma com o Peck no primeiro tempo. Então essa trocação, essas oportunidades, elas são normais, naturais de acontecer. O Vasco não vai chegar com esse elenco, com esse time na Arena da Baixada para encarar o Atlético Paranaense e dominar o meio de campo. A gente não tem um time para isso. A gente tem que também ter discernimento na hora de fazer a crítica, né? O jogo do técnico Ramon, e é por isso que eu botei aí, coitado, tem um dó do técnico Ramon, é porque no segundo tempo o time cansou, começou a tomar sufoco, já estava nas cordas, só dava Atlético Paranaense, ataque na linha de fundo, cruzamento entrando, bola enfiada, infiltração, e o Léo Jardim salvando, a zaga no Deus nos acuda. Eu falei, cara, se não mexer esse time, a gente vai tomar o gol. Aí o técnico Ramon vira para o banco de reserva. Quem ele tem no banco de reserva? Bambu, Pumita, Praxedes e Cocão. Aí o cara entra em desespero, realmente. Aí é desesperador. Eu vi gente xingando porque não mudou, e eu vi gente xingando, essas mesmas pessoas xingando depois porque mudou. Porque não tem quem colocar. O elenco é fraquíssimo. O elenco do Vasco é limitado. O único jogador diferente que a gente tinha no banco era o Payet, que é um jogador que ainda está num processo de adaptação. Mas eu acho que deveria ter colocado o Payet antes, que o Payet pelo menos ia tentar prender a bola, dominar mais o meio de campo. O Praxedes, cara, é uma coisa impressionante. É um jogador que já entra... Parece que os próprios comentaristas da TNT falando que parece que já entra dormindo, que eles correm mais que o Praxedes. E por causa do Praxedes, a gente perdeu o Marlon Gomes para o jogo contra o Corinthians. Porque um contra-ataque do Vasco, onde o Vasco chega triangulando, a bola sobra, o jogador faz o pivô pro Praxedes bater no gol, e ele bate igual uma rapariga com um peito de pé, né? Recua a bola para a zaga do Atlético Paranaense. É um jogador displicente
E aí no contra-ataque o Marlon Gomes teve que matar a jogada, tomou o cartão por causa do displicente Praxedes, por causa do moroso, do mórbido, do morto do Praxedes. A gente perdeu o Marlon Gomes para o jogo contra o Corinthians. E não foi só o Marlon Gomes, a gente perdeu a nossa zaga quase que toda. O Medel saiu sentindo dores na virilha, colocou gelo, não se sabe a situação. A sequência agora vai ser pesada, porque vai jogou contra o Cruzeiro, joga hoje, na terça já encara o Corinthians. Então a gente perde o Michael, que tomou cartão. Lembrar que o Michael é um cara que toda vez que está em campo a gente vende muito caro uma derrota. Dificilmente o Michael e o Vasco perdeu com o Michael como titular. A gente perde de novo o Michael, perde o Léo Pelé, tomou cartão também, e perde o Bambu. Esse aí não é perder, né? Esse aí é ganhar. Aí quem é que vai? Por isso que eu falo, eu tenho um dó do Ramon Dias, cara. O que esse cara tá fazendo com esse elenco é um milagre. É um milagre. O Vasco vem de uma sequência agora, acho que de 5 a 6 jogos sem perder. São 3 vitórias e 3 empates. São 6 jogos sem perder. O que o Ramon Dias está fazendo com esse elenco pode ser considerado um milagre. E agora o que ele vai fazer? Colocar Capasso e Miranda? Quem é que ele vai colocar para ser zagueiro do Vasco contra o Corinthians? O seu Daronco, né, no segundo tempo, deu uma faltinha mandraca ali que quase os caras fizeram gol e saiu amarelando. Marlon Gomes, Michael, Léo Pelé, Bambu, os 4 jogadores do Vasco tomaram cartão amarelo. Acho que foi, não sei se foi 4 ou se foi 5, acho que teve mais alguém que tomou que não... Enfim, tá aí, né, os pendurados para a partida. E é a minha dó aí do técnico Ramon Dias, que coitado, né, cara? O cara olhar para um banco, ver Puma, Bambu, Praxedes e Cocão é desesperador. Ainda tem gente que atribui a ele a responsabilidade, né, do time não ter vencido, e o time teve chance de vencer. O próprio Praxedes teve uma jogada que o Piton vai à linha de fundo, coloca o cara na cara do gol, sozinho, domina e faz o gol, ou bota a bola pra dentro, bateu na rede do lado de fora, enganando até muita gente que achou que tinha sido gol. Então o Vasco ainda teve chances de ganhar, sai com um empate, que não é mau resultado. Mais uma vez o Léo Jardim salvando o Vasco lá atrás, como de praxe, né? E a gente vai a 14º colocado do Campeonato Brasileiro, a 42 pontos, passando o Santos. Vou colocar a tabela para vocês verem. Fortaleza 11º, 44, o Corinthians 12º, 43, o Inter 13º, 42, o Vasco agora 14º com 42 pontos. Lembrar que o Inter encara o Bragantino e o Santos, que é 15º com 42, pega o Botafogo. Aí depois vem Bahia com 41, 16º, e na zona de rebaixamento, Cruzeiro 41, Goiás 35, tá aí, continua embolado, mas um ponto muito importante fora de casa, porque faz o Vasco passar o Santos e o Bahia e o Cruzeiro, 3 times. Né? Então um ponto importante, desde que a gente vá para encarar o Corinthians. Eu falei aqui, teve um cara que não entendeu sobre o Corinthians. Você acha que o Corinthians ia entregar pro Bahia para se prejudicar, com risco de cair, para poder ajudar o Vasco? Não, meu amigo. O Corinthians ontem, foi muito estranho o que aconteceu, parece que foi até programado, porque com a derrota de ontem, fortaleceu a oposição, e a oposição ganhou hoje as eleições do Corinthians. Curioso, né? A oposição ali, que tem o Neto, que estava apoiando, e outras pessoas, aí já é problema do Corinthians, mas muito estranha aquela derrota do Corinthians por 5-1 para o Bahia. Parece que os caras queriam derrubar lá a situação no Corinthians e conseguiu. Então tá aí, agora vamos ver, né? O Corinthians, quem é que... Já saiu até o árbitro, agora eu esqueci quem... é o daqui de Brasília, Sávio Pereira Sampaio, acho que é isso, é daqui de Brasília, que vai apitar Vasco e Corinthians na terça-feira em São Januário. Vamos juntar os cacos, ver como é que o Ramon vai montar esse time, porque a gente perde o Marlon Gomes no meio de campo, a gente perde a nossa defesa, né? E vamos de defesa reserva, e o seu Verratti está precisando voltar a fazer gol. Hoje teve oportunidade e não colocou a bola para dentro. O Peck fez uma partida até legal, o goleiro do Atlético Paranaense salvou em algumas oportunidades, uma movimentação bacana junto com o Marlon Gomes, por isso que eu acho que não era para ter perdido o Marlon Gomes, mas enfim, tomara que prepare aí o Eric Marcos para estar pronto também para o jogo próximo. Chinelinho do Orediano esquece. É isso, um empate
que poderia ter sido uma vitória, mas que a gente sai feliz por não ter perdido, tá? Curte o vídeo, segue o canal, fique com Deus e saudações vascaínas.